meus amores, tudo bem? Esse aqui é o primeiro de uma sequência de 11 vídeos em que vai ser um treinamento, um mini treinamento ali, na verdade são 11 passos para alinhar. Que alinhar o quê? O alinhar o nosso ser humano físico aqui, a nossa parte terrena, com a nossa espiritualidade, com o nosso eu superior, a nossa conexão maior, a nossa consciência maior. E eu separei em 11 passos porque, sinceramente, para até chegar aqui, foi um bom caminhar, assim. E eu acredito que, como diz o Vital Froze, né, a minha missão é o esclarecimento, então eu estou me unindo a ele. Vou contribuir de uma forma que eu espero que realmente contribua com você que está aqui agora assistindo esse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo, antes da gente começar a avançar ali para poder realmente se deslocar para o despertar, né, os passos que a gente tem que dar até chegar nessa outra fase, primeiro a gente vai dar uma retomada para entender o que a gente é. Eu vou colocar aqui uns slides aqui que vai ficar bem mais fácil a informação, tanto audível, né, quanto a parte visual também ali para você acompanhar. Então, eu gosto muito de falar que o Carl Jung, ele separa, ele fala, não me lembro agora o livro dele, eu vou compartilhar aqui com vocês na descrição. Ele fala que antes do processo do despertar, né, da nossa consciência maior, dessa outra retomada em relação a essa ampliação do nosso conhecimento, tem a parte da individuação. E essa parte da individuação, eu também gosto muito de falar que ela é a nossa reforma íntima. Então, primeiro a gente vai se lapidar aqui, a gente se reconhece como uma pessoa, né, convivendo com outras. Ok, quero me melhorar. E esse processo do quero me melhorar, para poder ficar mais leve, conviver melhor com as outras pessoas, interpretar e agir, reagir diante das situações, obstáculos e relações que tem na nossa vida cotidiana e os BOs da vida, a gente passar por eles de uma forma menos traumatizante, né, para carregar menos bagagens com a gente gente conseguir realmente aconteceu, ok, qual é a solução, qual é o caminho e passa por aquilo ali. Só que as coisas não são tão simples assim, ao mesmo tempo que elas também não são tão complexas, embora a gente goste de fazer isso, né, de dar uma complexidade que não é necessariamente que ela exista. Então, eu vou passando aqui o slide aqui do meu lado, então se você me vê olhando pro lado, é quando eu tô só acompanhando o raciocínio aqui para eu poder dar uma sequência gostosa para você ter realmente um aprendizado aí do outro lado. Então, três premissas assim, ó, que eu sugiro que você já tenha, que você já sabe quando a gente está ali na nossa primeira aula ali, no nosso primeiro dia do colégio, lá do nosso colegial. Antes da gente começar a escrever uma palavra inteira, a gente primeiro vai aprender as letras, né? A gente aprende ali a cada uma, o que é cada uma, para depois fazer as junções e construir frases, construir parágrafos, construir redações. Então, esse mesmo avançar, eu peço que você tenha premissas assim em relação a, antes de se ouvir e filtrar e já questionar, embora você obviamente possa anotar as perguntas e escrever, abre a cabeça em relação a pegar as informações, sente com o seu coração o que ressoa com você, porque o coração é o nosso filtro da verdade. Então vai por ele, vai ouvindo-o, sem trazer ainda para a parte racional, porque quando vem para a parte racional, né, pindaíba, porque aí ele começa a colocar os questionamentos, mesmo sem antes a gente ter sentido ou não o que é aquilo. Então, abra-se, né, vai ouvindo, vai sentindo, vê o que ressoa com você, e é isso aí. Então, a primeira parte aqui para compreensão das premissas, né, são três premissas aqui que eu separei. Primeira premissa que independente independente de se você tem alguma religião, se tem alguma fé, eu espero que tenha alguma fezinha, independente do que for, mas é legal, né, até o livro Em Busca do Sentido do Viktor Frankl, alguma coisa assim, em relação ao Holocausto. Esse livro é muito lindo, e ele fala justamente sobre isso, de que a gente tem uma fé, independente de qual ela seja, a gente tem essa crença de que há algo maior ali que nos apoia e que a gente pode se apegar. Ela fica mais, não vou usar a palavra consoladora, porque parece que a gente está precisando disso, mas ela caberia aqui nessa situação também. Enfim, então a primeira premissa é: nós somos eternos. Sim, nós somos eternos. Então, independente do que você acredita, abra-se para isso, para pegar esse entendimento, assim, essa percepção de que há possibilidade de que você também tenha tido outras vidas. É nisso que eu acredito e é nisso que eu estou baseando todo esse treinamento e todo o despertar, inclusive, foi nessa pegada da eternidade, né? Mas enfim, vamos por partes. Então, a primeira premissa é: considere que nós somos eternos, somos seres eternos. A segunda é que nós nunca estamos sozinhos, né? E eu até anotei aqui, ó, não estamos sozinhos e não somos os mais inteligentes.
Porque até se a gente olha para nossa humanidade, para as nossas coisas, e independente do crescimento, de toda a tecnologia, né? Porque não necessariamente o desenvolvimento está associado à tecnologia, mas a gente faz isso. Então, vamos pregá-la esse conceito. Quando a gente olha para a gente, nós seres humanos aqui, todo esse globinho, o globo, a Terra, né? A Gaia. Quando a gente olha para o que a gente já fez e construiu, ao mesmo tempo que a gente fica muito de parabéns, né? Vamos colocar assim. De parabéns em relação ao que a gente já criou, já construiu, já cresceu, já evoluiu, a gente sabe que a gente fez muita porcaria. E não tô nem falando eu, no meu caso, aqui com essa roupagem de Silvana, ou você com a sua roupagem de fulano, independente do que for. Quando a gente olha para os seres humanos, para a nossa história, a gente fez muita... Olha a escravidão, olha as guerras, olha a fome, olha a miséria, olha a desigualdade. Então a gente proporcionou isso para o ambiente. Mesmo que a gente diretamente nessa fase aqui, nesta roupagem, a gente não esteja envolvido, considerar que nós somos os mais inteligentes é até nos tirar méritos, nos tirar potencialidades que a gente pode trabalhar ainda. Então, eu não considero, na verdade, eu sei que nós não somos os mais inteligentes, e é também essa premissa que você deve pegar, de que nós somos eternos, nunca, nunca, nunca estamos sozinhos, a gente sempre tem o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso guia, independente das fases, a gente está sempre acompanhada, sendo sempre guiada, sendo sempre ali, né, dando uma olhadinha ali, nem tem aquele meme também do mentor olhando pra gente, falando, ai, olha ali, tá se esburacando, mas é isso que ela precisava agora para aprender, ter esse aprendizado. Então também tem isso, a gente está na 3D, então é provas e expiações, tem essa fase também, né, de que a gente aprende em relação a essas situações que acontecem. E a terceira premissa é que analise as suas experiências. A partir do momento que a gente vai avançando aqui no conteúdo, vai olhando para a sua vida, vai olhando para trás, né, obviamente, né, porque para o futuro a gente ainda não está com ele de fato ali na sua mão, mas dá uma olhada para a sua vida para elevar a sua compreensão, para melhorar a sua percepção. E quando a gente faz isso, a gente percebe que muitas das situações em que a gente viveu tanto por acreditar que merecia, por acreditar que seria daquela forma, inclusive medos, crenças, né, elas estão muito manifestadas, porque a gente nada mais é do que a ponte entre a parte superior e o nosso espelho da vida, que são os nossos resultados. Então dá uma olhada, vai pegando esse conteúdo e vai fazendo aqueles links, sabe? De que a gente vai caindo as fichas ali, de que a gente vai associando e percebendo que, nossa, realmente eu criei isso aqui, é verdade, isso aqui aconteceu e eu tinha esse medo, tinha esse receio, eu pensava que as coisas eram desta forma. Que crença, quando a gente fala da palavra crença, há muita defensiva, eu ainda percebo muita defensiva em relação ao comportamento das pessoas. Não, mas eu não tenho crenças, eu não tenho nada. Só que a gente tem, crença é só uma palavra em relação a como a gente percebe a vida. A maneira com as lentes, né, as lentes com que a gente olha a vida e interpreta o que está acontecendo, são as nossas crenças, independente delas serem limitantes ou serem fortalecedoras. Elas são crenças, né, mas é só um título para poder entender que elas são umas crenças, que é o que a gente acredita que é a vida. E isso vai variar para cada um, ela é relativa. Então, eu vou botar aqui os slides para você acompanhar, né? Então, a primeira parte é o que você é. E eu gosto muito da frase do Nikola Tesla, que para entender o universo, pensa em modo de energia, frequência e vibração. E embora ela seja energia, né? A aura também, né? Tem leitores de aura, enfim. Aquela energia que a gente emana, o que a gente emana, mesmo que a gente não veja, né? Algumas pessoas não vejam, o nosso DNA e a nossa consciência, eles captam as energias tanto das pessoas, né? Você tá captando a minha energia aí, tá percebendo, se tá aqui assistindo ainda 9 minutos de vídeo, é sinal que tá, de alguma forma, está sintonizando com a sua. Senão, nem vai estar aqui vendo esse vídeo, já vai ter saído antes, porque não se conectou. Então, as sintonias também de energia acontecem dessa forma, em relação à aceitação daquilo ali e de querer ou não ficar perto. É a mesma coisa do ambiente, é a mesma coisa com pessoas, é a mesma questão, né? Então, as energias, né, pense como Tesla, nesse sentido de energia, que tudo é energia, tudo. Nossas emoções são energia, nossas criações são energia, a nossa relação é energia. Então, ok. Então, vamos lá, eternos. Você já pensou? Quando você olha para a sua vida, principalmente nos seus sonhos, os sonhos eles têm muitas revelações ali dependendo do sonho, mas a maioria dos sonhadores, dormindo ali, não sonhadores e sonhadores, quando a gente dorme, a gente tem muita comunicação
né? Comunicação com a nossa consciência maior. E muitas dessas comunicações com a nossa consciência maior, em alguns casos, a gente consegue se deslocar e lembrar de situações que viveu, de situações, de sonhos que foram tão vívidos, que tão... Não necessariamente sonho lúcido. Sonho lúcido é você estar consciente durante aquele sonho e conseguir fazer, decidir ir para algum lugar, decidir fazer ou não alguma coisa. Sonho lúcido é você comandar o movimento que está acontecendo ali. E sonho vívido é algo que parece muito real, sabe? Parece que foi alguma coisa que realmente você de fato viveu e que estava só lembrando. E às vezes tem isso, né? Mas enfim. Então, quando você para lembrar, para pensar em você, dons, habilidades, medos, receios, apegos, as reações ali, muitas que você nem é dessa vida, digamos, aqui, de algo que você tenha sido traumatizado, viveu e não gostou. Algumas reações nossas são de outras vidas. Os nossos fractais de alma, que são os nossos pesos, eles mantêm essa conexão. E então a nossa idade da alma, imagina quanto é a sua idade, a idade da sua alma. Até quando a gente olha para crianças, elas estão crianças naquele momento, ali, estão picorruchas, que elas obedecem uma linearidade em relação ao tempo que a gente vive aqui. Mas elas têm uma alma velha, né? Algumas bem velha, mais velha do que a própria mãe que gerou aquela criança. Então a nossa alma, ela tem muita bagagem. A nossa alma, ela tem muito conhecimento e sabedoria. Só que quando a gente vem pra cá, a gente vem com o véu do esquecimento. A gente não vem completamente consciente daquilo ali. E as crianças até os 7 anos, elas estão muito com a memória ainda do anterior ali, do que elas vieram fazer aqui, elas estão muito vivas ainda. A gente consegue até perguntar, tem criança até que a gente brinca. Outro dia ali, eu vi o Henrique Gasparetto falando, que ele pergunta para algumas crianças de quem é Sananda? Você lembra de Sananda? E algumas crianças lembram e falam com amorosidade. Então, até os 7 anos, a gente, quando criança, tem muita memória ali ainda que a gente pode usar para poder direcionar aquela educação que os pais vão dar, sabe? Aquela orientativa ali, de uma forma mais direcionada para aquele serzinho ali que veio para ajudar ele a cumprir aquela missão dele, para ele ter menos bagagens do que a gente, para poder tratar, resolver, curar, e aí então coloca o pé na missão, né? Então, nesse sentido, assim, é muito positivo para poder colaborar na criação, na educação. E ali, quantas vidas você teve? Eu gosto muito aqui, eu botei 2 filmes aqui, eu vou colocar aqui. O Milagre de Ecoville e A Hospedeira. A Hospedeira, não sei se você já viu o filme A Hospedeira, mas é como se fosse assim, ó, ele trouxe uma tangibilidade ali, que ele colocou como se fosse não foi um vírus, mas era como se fosse algo alienígena, e ele parecia uma aranha transparente, uma aranha prateada, assim, em que saía a consciência, a nossa roupagem aqui, que ele colocou ali, né, saía aquela consciência da roupagem ali, que era uma roupagem egoísta, raivosa, ciumenta, possessiva, briguenta, com vibrações mais densas, né, mais negativas, digamos. E que daí vinha aquele serzinho ali que se acoplava e tomava conta daquela consciência, que é um ser mais amoroso, um ser mais respeitoso, um ser mais de igualdade, de equidade nas tratativas, em todas elas, né? Tanto olhando para si, como olhando para o coletivo, como olhando para o mundo, uma coisa mais equilibrada. E eram seres amorosos, embora no filme ele tenha colocado que era uma forma vou aqui, vou tirar, vou separar do corpo, vou tomar conta daquilo ali. Mas foi uma maneira de trazer para o visível, né? Porque a gente precisa, como a gente está na parte física aqui, a gente dá muito valor para os nossos sentidos. A gente o real para nós é isso que a gente pode enxergar e apalpar, né? Ou até os sentimentos, né? Amor, raiva. Tem vezes que parece que amor e raiva, assim, que são os extremos, né? O amor é o amor lá, o tópico, o ápice, e a raiva é o com menos amor, é como se fosse luz e escuridão, não é que seja escura, é que não tá com luz. Então é mais ou menos nesse sentido, assim, de pegar esse entendimento de que nós somos consciências maiores, mas que estamos aqui nos trabalhando para evoluir, completamente esquecidos do que a gente vai ver aqui agora, vai avançando no conteúdo, porque essa é a primeira parte para entender o que a gente é, para poder pegar a ideia ali e realmente nos alinharmos, né? Realmente fazer essa conexão. E outra coisa que eu gosto muito, tem um canal no YouTube chamado Afinal, Quem Somos Nós? Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o título do Carlos, ele é um físico. Sensacional, um canal maravilhoso. E ele conversa com pessoas que já tiveram EQM. EQM são aquelas experiências ali que em situações de pós-morte, não, de quase morte, né? Em situações de quase morte, em que elas tiveram experiências
em que elas foram para algum lugar, independente de qual local esse seja, e depois retornaram trazendo o que elas viram lá, quais foram as informações. E eu tive isso não, na minha família, né? Não eu, mas meu avô, ele teve isso. Meu avô, quando ele estava no hospital, ele havia infartado, e durante a internação dele, teve umas vezes ali, e ele falou que ele estava aprendendo muito. Ele estava num lugar com gramado, com coral, com a mãe dele. A mãe dele, claro, já tinha falecido quando ele faleceu. E então tem pessoas que têm essa EQM e tem EQMs tão lindas, tão lindas. Esse é um canal que vale a pena dar uma olhada e que se encaixa naquela premissa anterior de somos eternos e nunca estamos sozinhos, que estamos sempre acompanhados e quase sempre bem acompanhados, né? Dependendo do que você emana. Se você é um ser que se lapida, que quer ser melhor, que quer fazer as coisas de um jeito correto, né? Obviamente que a sua companhia, o seu mentor, o seu guia, o seu anjo, eles são seres bons, mas vai depender as outras conexões aqui que você vai fazer, a frequência que você vai emanar, você vai atrair situações, pessoas não vivas de uma maneira diferente, que daí são as nossas frequências. Ok. E ali a experiência própria que eu já falei ali para você dar uma olhada na sua vida, para poder fazer esses links de criação, de projeção, de que realmente coisas que a gente acredita que elas se manifestaram ali na nossa frente. E eu gosto muito também de falar, eu não lembro agora alguma situação para comentar com vocês, mas, por exemplo, lei do retorno, né, que é aquela coisa, sabe aquela coisa assim, quando a gente vê a pessoa assim que vai fazer alguma maldade pro bicho e bem na hora ali que já leva um safanão, já ele mesmo cai ali, que a lei do retorno vem rapidinho, né? E eu aprecio muito, né? É muito bom quando essa lei do retorno ela volta rapidinho, porque assim a gente também não vai criando pendenga para outra vida, né? Então essa é uma boa forma de falar. Ok, e tirando os livros, né? Chico Xavier também é ótimos livros, não são todos que eu curti, assim, mas ele tem ótimos livros. Divaldo também não é meu preferido, mas também tem ótimos livros que você não conheça, para dar uma olhada, assim. E esse Milagre de Ecoville, eu não falei sobre ele, mas já tá aparecendo para você. O Milagre de Ecoville é um filme muito lindo, embora no começo ele seja... parece de... não terror, né? Porque é um homem-bomba que invade uma escola, né? É essa história. Só que depois vem os depoimentos de todas as crianças, né? E isso esse filme foi baseado em fatos reais. Eu não lembro onde ele ocorreu, acho que foi em 96. Eu não lembro qual foi a cidade que isso ocorreu, não, talvez seja Ecoville mesmo, né? Mas enfim... E esse filme é muito lindo. Durante a parte inicial dele dá até uma tensão, né? Tipo, ah, meu Deus, vai explodir, o que esse homem tá fazendo? Só que aí depois vem a parte bonita, que são as partes em que as crianças, separadamente, né, elas conversando com suas famílias, enfim, em que elas relatam o que elas viram, teve um menino que ali relatou, inclusive, a proteção que eles mesmos tiveram durante a situação como aconteceu ali. E todo o caso, toda essa invasão desse senhor aí, desse homem na escola, toda ela foi pautada e acontecida depois nos depoimentos das crianças, foi se entendendo o porquê de cada coisinha que foi acontecendo, cada elemento que aconteceu ali, né, durante essa situação, essa ocorrência. É muito lindo, é um filme que vale a pena dar uma olhada, assim, porque, como eu falei, no começo ele é meio tenso, mas depois ele fica maravilhoso. E o próximo tópico aqui, personagens. Ok. Personagens é entender que, vamos pegar assim, ó, a partir do momento que nós somos eternos e a nossa alma é velha, uma alma vivida, isso quer dizer que ela teve outras vidas, não necessariamente que na Terra, mas não vamos colocar um local agora, vamos só colocar aqui, teve outras vidas. E nisso teve outras vidas, isso quer dizer que nós não somos nós temos algo que nós realmente somos, que é maior que a gente. No caso, a gente aqui, maior que a Silvana aqui, tá a minha consciência maior, tá o meu eu verdadeiro, minha consciência superior. A gente vai chegar lá nessa parte em relação a como é que essa hierarquia funciona, mas só pra gente avançando conforme o entendimento, assim, pra gente calçando a base. Então, se nós somos personagens aqui, isso quer dizer que nós, neste momento, você está com o seu nome agora, mas você não necessariamente é quem você é agora. Você está me entendendo? É a sua vida aqui, o seu eu maior, teve várias outras vidas. Você teve vários outros eus que não necessariamente tinham o mesmo nome que você, não necessariamente tinham a mesma situação de vida que você, mas são outras vidas vividas que você teve. E esse é mais um personagem. E esse mais um personagem
Foi você mesmo fazendo o seu plano encarnatório ali, você deu uma olhada para si mesmo, conhecendo-se profundamente, do jeito que a nossa alma se conhece, e pensou, eu preciso desenvolver estas habilidades, eu preciso olhar para mim, trabalhar em mim estas questões. E aí nisso cria-se aquele roteiro, cria-se aquelas questões, família, o que vai viver, questões, não necessariamente assim, ó. Eu gostava muito de falar que a gente não tem um destino certo em relação a todos os pontinhos, tudo que a gente vai viver, mas que tem questões específicas, que aí, claro, vai depender da nossa escolha, porque a gente também tem um livre-arbítrio aqui em algumas questões, em que a gente vai por um caminho, vai pelo outro, conforme a nossa escolha, conforme o que a gente está decidindo para aquele momento. Só que tem questões pontuais que a gente vai viver justamente por esse aprendizado que é necessário, porque a gente precisa desenvolver essas habilidades ou trabalhar melhor aquela questão, sempre na nossa parte interna. Então a gente decide o que externamente vai estimular para que a gente tenha esse aprendizado que precisa renovar, que precisa aprender, que precisa crescer, evoluir, expandir, ampliar. Enfim, todos esses termos são cabíveis e eles são, embora pareçam sinônimos, eles são diferentes para nossa alma, que tem uma inteligência, uma consciência, um conhecimento muito maior do que a nossa ignorância aqui na Terra. Então, o que tem no seu roteiro? Aí nesse ponto olha para os seus pais, olha para a vida que você teve, olha para os pensamentos que eles tinham, olha para as ideias de vida que eles tinham e não olha para julgar assim, era assim, não. Olha para conhecimento, por conhecimento, porque você vai olhar para eles e você vai entender muitas das questões que você tem hoje são perspectivas que foram construídas na base dessa educação, que eles passaram para você dando aquele significado e aquilo para você se tornou aquilo que eles aprenderam, eles passaram para você, você interpreta a vida com aquela ótica ali. Então o processo de individuação é muito disso, de perceber que a ótica que a gente está enxergando ainda pertence a uma crença, a uma educação, uma base que não necessariamente, quase nunca, foi a nossa real. Não, real de realidade do que é a vida. Até porque ela seria relativa, eu gosto de falar da temperatura. Pode estar 17 graus, mas tem gente que aqui no sul a gente fica de casaquinho e lá em São Paulo e Nordeste, meu Deus do céu, 17 graus tá com fogueira acesa. Então, sabe? Embora o grau seja o mesmo, como sente aquilo é diferente. É a mesma coisa em relação a essa ótica. Quando a gente está criado com a ótica dos pais ainda, enxergando da maneira que eles enxergam, a gente não está interpretando de acordo com a nossa ótica, porque a gente ainda tem essa influência. E a individuação é quebrar essa lente, entender que, olha só, estava enxergando, que mesmo que pareça diferente, às vezes é igual. Eu descobri isso com uma minha, assim, que, nossa, eu jurava que era completamente diferente, e quando eu fui perceber era mesmo, só que por uma outra perspectiva, sabe? É como se fosse o mesmo alvo, só que eu estava indo por outro caminho, achando que não, tá completamente diferente. Então a gente vai fazer muito disso. E às vezes a gente não quer enxergar e fala que não, que tá errado, já tá completamente diferente, porque quem está fazendo essa argumentação não é nem a gente, é a nossa consciência, é o nosso ego. E o nosso ego é muito inteligente, ele é tão inteligente quanto você, que é nós somos o nosso ego, né? O nosso personagem é o nosso ego, apegado aqui em relação às ideias que ele tem de vida, a como ele pensa, como ele quer, como ele age, a segurança que ele gosta de ficar ali quietinho, ele gosta de estar no domínio ali, ele tem a impressão que quando a gente está adquirindo a consciência é como se ele fosse desativado, é tipo bem o filme A Hospedeira. Ele fica com aquele pânico ali, meu Deus, não, eu preciso viver. Só que ele vai continuar vivo, a diferença é que ele vai se ampliar, só que ele não tem esse conhecimento, que no caso é a gente mesmo aqui. E o nosso ego, ele é muito esperto em relação a isso, a manter você na caixinha de que você está certo, de que é assim a vida, de que é assim que você enxerga, que é assim, nada a ver, não tenho nenhum problema com meus pais, e a questão não é nem problema. A questão, tanto é que tem um livro, qual é o nome? O Amor Não é um Jogo de Criança, da Krishnananda. Krishnananda, eu não me lembro o sobrenome dela. Esse livro é maravilhoso, tá? Se você puder, compre-o, leia e faça de cabeceira, porque ele tem vários exercícios também sensacionais. E ela fala muito sobre isso, dos exercícios e toda a orientação ali, de como a gente vai camuflando as nossas percepções, ficando mais tomado com a consciência, como os pais enxergam, mesmo que a gente se coloque na defensiva, o como a gente não quer enxergar, sabe? E tem coisinhas tão simples assim que a gente vai se dar conta depois, nesses exercícios também, que a gente vai percebendo o quanto tem ainda, sabe? E tá tudo bem, a questão não é
condenar, e a questão não é falar que fez errado, tá. E tem até uma parte ali, lembrei agora do que eu ia falar, tem até uma parte ali que ele fala assim, ó, que a primeira sensação de abandono ou de rejeição, que daí entra nas 5 dores, né, rejeição, humilhação, traição, vergonha, abandono, em que a primeira experiência nossa é quando tá chorando, querendo mamar, a nossa mãe não vem dar o leite ali, e a gente pode interpretar que foi um abandono, interpretar que foi uma rejeição, interpretar que foi uma traição, uma humilhação, uma vergonha. E porque a gente não tá calibrado ainda com as caixinhas da vida sobre o que é o que. A gente apenas sente, e nomeia alguma coisa que pode estar nomeada errado. Então, para ver como é simples, ao mesmo tempo que, mesmo que tenha sido uma relação perfeita, pode ter uma interpretação equivocada da nossa parte, em que a gente coloca entendimento em cima dessa dor aí. E se eu estou no teatro, né? Se eu estou no teatro, conforme o slide aqui, se a gente está no teatro, isso quer dizer que tudo isso é uma grande peça. E se tudo isso aqui é uma grande peça, cada um na sua vivência, você na sua história, eu na minha, os seus pais, cada um é o protagonista da sua história, mas os outros são os coadjuvantes. E como coadjuvante, como numa peça de teatro, como num filme, como independente do que for, como numa peça de teatro, os outros colaboram com aquele roteiro que foi escrito já, né, que está acontecendo, está naquela dinâmica de acontecimento. Então é todo mundo num esforço colaborativo, e é por isso que as tramas no caso de Malha, né, as histórias se cruzam, se misturam, porque é justamente essas vivências que a gente está procurando. Então o roteiro, ele é bem isso, cada um é protagonista da sua história e somos todos esforços colaborativos um do outro. Eu estou colaborando com você que está aqui nesse momento, e você colabora com todos os outros ao seu redor, embora você na sua história é o protagonista, é a peça central. E é muito útil isso para a gente também interpretar, para pegar justamente as nossas crenças, né, como a gente pensa. As pessoas que chegam até nós e falam as conversas, a gente também vai ouvir as nossas crenças, o que a gente pensa, ou o que a gente pensa lá no nosso inconsciente e no nosso subconsciente, mas não está aqui revelado para o nosso consciente. Elas também, a gente tem também a oportunidade de perceber isso nas falas das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os mais próximos, né? Então é muito positivo a gente entender que esse esforço colaborativo também funciona desta forma, e que você também pode ouvir o que você pensa na boca do outro, justamente para fazer esse refinamento, esse ajuste, essa calibragem que você precisa fazer para poder continuar a sua reforma íntima, para poder se melhorar algumas questões que você não está enxergando, para enxergar coisas que não havia visto. Então é muito positivo se entender esse esforço colaborativo para pegar esses acontecimentos, essas palavras, para pegar a sua crença na boca do outro. É muito bom. E energia, frequência e vibração, foi como eu falei ali do Nikola Tesla, que eu comecei não, mas ali já falei sobre energia, frequência e vibração, que é a nossa energia, vai ressoar. Você lembra em física, não me lembro agora qual é o termo, mas que tinha aqueles campos, as linhas dos campos ali, em que o fóton ia pular, ou era fóton que era liberado, o quantum ia fazer esse pulo, esse salto, e daí diferentes frequências, diferentes linhas era a frequência. É mais ou menos essa pegada. Vai ter uma aula, que eu não me lembro qual é agora, que vai ser específico, só falando sobre energia, frequência e vibração, para a gente ter um entendimento maior. Mas agora, nesse primeiro passo, lembre disso, é tudo energia, frequência e vibração. Energia é a leitura do total. Frequência é o entendimento em hertz, que é aquilo ali. Vibração é a sua aceleração da sua energia. Que uma frequência, para ela existir, ela precisa ser lida, né? Ela precisa não, mas a leitura, né? Deu com H, a leitura em relação ao que está tendo, esta vibração. E essa vibração é uma aceleração em relação à sua parte interna, de quanto ela é acelerada. E essa aceleração é a leitura da vibração, que vai ser feita a entendimento da sua energia, que é a frequência quanto mais alta, que a gente também já vai entrar, que vai ter uma pincelada sobre isso, que quanto mais alta, mais potência de puro amor, mais pura essa energia. E aqui, o que diz o seu espelho da vida? O seu espelho da vida é, como eu já falei ali também, para você olhar por seus resultados. Olhar, e uma reforma íntima para começo, aqui ó, começo, meio, meia hora, mas enfim, para ser bem feita, você precisa ser o mais sincero possível com você. É você com você, sabe? Então se olhar direitinho, assim, de uma forma tão amorosa e acolhedora, porque a culpa, a autocrítica e vergonha, os medos, o ressentimento, isso tudo só nos
atrás, assim, é como se a gente estivesse decidindo colocar pedra na nossa bagagem, em que não precisaria ter pedra, pode colocar só nuvem, e a gente está colocando pedra. Então é como se fosse isso, ela prejudica a nossa aceleração da vibração ali. Ela fica densa, ela fica opaca e pesada. Então, olhar para sua vida e interpretar isso em relação ao que diz o seu espelho da vida. E o ritmo individual é você entender que todos nós, lembra que eu falei agora há pouco dos 17 graus? Né? E o sapato, tipo o sapato apertado dá no pé de quem está usando. O 17 graus, embora seja 17, vai variar conforme as pessoas vão senti-lo. Então tem gente que vai botar um casaquinho, tem gente que vai continuar fazendo de manguinha curta ali, regatinha ali, que tá tudo certo. Então o ritmo individual é justamente um respeito com as pessoas, um respeito com o nível de consciência delas. Porque aqui também cabe aqui, ó, a gente só dá o que a gente tem. E se você não está respeitando o outro, isso quer dizer que você também não se respeita em algum nível, mesmo que seja por trás, tá? Em algum nível você também não está se respeitando, porque você está querendo cobrar externamente, cobrar do outro, o que nem você está fazendo por você. Então o ritmo individual é entender que cada um tem o seu ritmo, a música pode ser a mesma, o jeito de dançar vai ser diferente. O alvo pode ser o mesmo, há diferentes caminhos para chegar nele. Então é respeitar as pessoas diante das escolhas que elas estão fazendo. Cada um é responsável pelas suas escolhas. A gente não veio salvar ninguém, embora seja um esforço colaborativo. Embora o nosso comportamento e o que a gente sente, pensa e fala influencie para o externo, influencie para a Gaia, influencie para o mundo, o foco é você, na sua individualidade e respeitar o ritmo dos outros. Porque assim como você vai se respeitar, você também precisa respeitar os outros. Até para sua convivência e para não se meter em assuntos que não deve, sabe? Cada um faz as suas escolhas e a gente, quando escolhe, é só olhar para você mesmo, para sua vida. Olha lá para antigamente, para o seu eu do passado. Hoje em dia, quando você acontece alguma coisa e você percebe, olha só, se fosse eu lá do passado, eu teria reagido de uma forma diferente, teria feito um escarcéu. Hoje não, tô mais madura. Então esse mesmo ponto em relação a se perceber assim, que lá no passado tinha uma outra consciência que um comportamento seria diferente, também é olhar para as pessoas ao seu redor e não querer cobrar que eles ajam conforme você gostaria que eles agissem, né? Embora são questões diferentes e num relacionamento para pontuar e conversar e tal, fazer os ajustes para poder evoluir, a gente querer cobrar do outro coisa que nem a gente faz pela gente, ou querer que o outro escolha coisas que você acha que é o certo, é querer que a vida do outro funcione conforme a sua régua. Então comece respeitando as suas próprias escolhas e respeite as demais. É entender que a gente não veio salvar ninguém, a gente só veio salvar a si, né? E é um ritmo individual, respeitar o seu próprio ritmo, assim como respeitar os demais. E a compreensão para ressignificar é isso, é de você olhar para a sua vida, olhar para os acontecimentos, não arranjar culpados, puxar a autorresponsabilidade para entender que o culpado é somente você, se quer colocar culpa em alguém. E ainda assim, culpa não é a palavra certa, porque ela tem um peso que é bem desnecessário. É a responsabilidade apenas. E essa responsabilidade em relação ao experienciar, ao que foi vivido. Pegar dali o que o Napoleão Hill fala que é bênção e lição, pegar disso, sabe? Entender que a lição, ok, o que eu preciso aprender disso aqui para não acontecer de novo, para não ficar no Ouroboros, né? Para não ficar naquele ciclo repetitivo ali. Então, para eliminar o ciclo repetitivo, compreenda o que aconteceu. Olhe para aquilo que aconteceu para elevar a sua percepção e não repetir, não agir, não reagir, não fazer para o outro essa mesma questão que você está querendo resolver. Então, elevar o seu nível de compreensão ajuda para sair desse ciclo repetitivo e para você ficar mais participante ao mesmo tempo que observa as coisas acontecendo, né? Porque nós aqui, por exemplo, eu aqui como Silvana, ao mesmo tempo que eu sou a falante, eu estou me observando e eu sou observadora em relação ao meu observante. Ou seja, eu estou cuidando de mim também de uma outra forma, percebendo o que eu estou falando, como eu estou falando, como eu estou me comportando e entendendo numa dinâmica de troca que teria uma outra pessoa aqui, também me perceber o que eu tô sentindo, como é que eu tô reagindo, o que eu tô achando dessa conversa, dessa outra pessoa, e não pela ótica de julgamento, mas pela ótica de me compreender a mim. E é esse que é o ponto. Conheça a verdade, ela te libertará, é isso, é conhecer a si. E a outra questão, os 4 aspectos para alinhar,
embora a gente aqui, a Simone fala assim, ó, a gente é um sistema rodando dentro de um outro sistema, que seria a Matrix, Gaia, mas não é esse o ponto agora, vai ter uma aula específica de Matrix, mas é a gente entender que com 4 pontos, 4 aspectos para alinhar, é a gente conseguir separar a parte física, a parte mental, a parte energética, a parte espiritual, e ao mesmo tempo que você, só para compreensão, para entendimento, para evolução, separá-las para poder avaliar, para poder entender, porque assim, ó, de outro modo, nós somos ferramentas de evolução, estamos aqui para evoluir, e essa evolução acontece em todas as áreas. Assim como a gente evolui no nosso campo emocional, a gente também evolui na nossa parte mental estudando. Por exemplo, a gente começou lá na creche, lá nos rabiscos, desenho, não sabia escrever uma frase, uma palavrinha ali, não sabia nem escrever o próprio nome, e aí depois vai evoluindo. Então esse crescimento teve na parte da mentalidade, teve na parte emocional, na parte física, em relação a cuidar do corpo, fazer uma alimentação balanceada, de acordo com o que você quer, e não de acordo que as regras andam por aí falando. Que não tem certo e errado, tem o que você sente para você no momento, e é isso aí. Então esses 4 aspectos para alinhar, é isso, é só para você organizar no seu entendimento, para poder se melhorar, né? E não dentro daquela toxicidade em relação a ser a melhor versão todos os dias. Não, tem dias que a gente só quer dar um bom dia, acordar bem e ponto, sabe? Tem dias que é só isso que a gente vai conseguir fazer. E tá tudo certo, tá tudo bem. A questão é você se observar em relação às reações, os sentimentos que você tá tendo, para trabalhar, para conseguir ficar dentro de uma neutralidade, porque isso vai ficar mais leve para você. A gente vai chegar nesse ponto da neutralidade também, mas agora é esse o ponto em relação a entender que esses aspectos são só para você conseguir se organizar, a entender qual o seu ritmo de agora, qual o nível que você está de consciência agora, para buscar esse crescimento. E ferramenta de evolução é isso, todos nós somos ferramentas de evolução. Se a gente olha para fora, a gente vai observar a natureza e vai ver o quanto ela é filhotinha, uma árvorezinha ali que a gente faz um buraquinho na terra, coloca a sementinha, depois vai crescendo, vai regando, ela vai vindo, daqui a pouco tá um pinheiro enorme fazendo sombra ali, coisa mais linda do mundo. Então é esse entendimento de que tudo é para uma evolução. Nada no universo está parado, ele está sempre em movimento. E esse movimento é esse ciclo também, é esse ciclo de evolução. Quando a gente olha aqui, a nossa mente aqui, a gente é linear, né? Então, mesmo que a gente tenha o agora, nós só temos o agora. Mas quando a gente olha para o passado, a gente consegue compreender. E quando a gente olha para o futuro, a gente entende que o que a gente está plantando hoje vai ser a colheita do futuro. Então, elas funcionam de uma forma como se fosse linear aqui, só para nosso entendimento. É como olhar aqui, vou botar a imagem para você. É como o mesmo ciclos de consciência, né? É olhar pra gente quando criança ali, quando a gente tá ali, aquele serzinho que tem ótimos aspectos ali em relação a gente pegar como era criança. Sabe criança ali quando tá brincando com um amiguinho e que eles discordam do outro? Tá tudo bem, discorda e segue. Não fica o outro querendo defender que eu penso isso, ela pensa aquilo, que eu já queria aquela rusga, sabe? Não. Pensa diferente, pode estar dando uma tritrinha assim de discussãozinha bobinha e já segue brincando, continua brincando, sabe? Não carrega mágoa. Então, nesse sentido, em relação à criança, é muito bom. No livro Mensageiros do Amanhecer, Mensageiros do Amanhecer, Ensinamento dos Pleiadianos, inclusive eles falam isso, de que quem dera o adulto, nós aqui complexos que já criamos nossos sentimentos e botamos complexidade em cima desse entendimento, pudesse amanhecer todo dia meio que esquecido em relação ao que aconteceu de ruim, né? E não tivesse essa bagagem negativa para carregar, para ficar puxando essa culpa, essa ira, enfim, essas partezinhas assim. Quem dera a gente pudesse ser como criança, nessa inocência em relação à tratativa com o outro, para não ficar armazenando o sentimento que não é positivo, que não vai agregar. Então, esse ciclo de consciência é a mesma coisa. Quando a criança, depois a gente vai se definindo ali como um serzinho, né? Vai ficando com uma idadezinha mais avançada, e depois quando tá mais maduro. E estar mais maduro não necessariamente está atrelado à maturidade. Né? Estar mais maduro, nesse exemplo que eu estou dando aqui, de criança, definição e maduro, é só a evolução da idade, aquele ciclo de consciência que continua, aquele ciclo de evolução da natureza ali, da sementinha para continuar regando, e ela vai crescendo e depois vira uma baita árvore. Então é só para entender esse caminho evolutivo que está sempre em movimento, crescendo, ou até a própria natureza, quando está no outono, troca as folhas, cai, e depois ele ressurge. É esse mesmo entendimento de que
o movimento sempre é contínuo. E ali dos ciclos de consciência também, de cópia, individuação e despertar, repara quando é criança. Daí, agora, se você tem criança ao redor, repare isso. Que até, não lembro até que idade agora, para falar o certo para você, mas no primeiro momento ali, embora elas tenham essa parte do aspecto emocional inocente, gostoso e leve, elas têm uma parte que elas estão se descobrindo ali. Elas não estão ainda seguras de si em relação ao que elas fazem. Então elas, antes de ouvir o que você está falando, ela vai seguir o exemplo que você dá. Por exemplo, filhos pais, né, que falam, eu queria que meu filho comesse mais salada. Tá, mas você come, você precisa comer, ele precisa ver você fazendo, que é o exemplo que ele vai querer copiar, e não o que você tá falando, que ele vai assimilar. Ele vai primeiro ver o que você tá fazendo e vai querer imitar, vai querer fazer igual, vai ser uma copiazinha ali, querendo fazer a mesma coisa. Então também é nesse entendimento em relação ao ciclo de consciência que vai se avançando. Primeiro ele vai copiar, aí depois ele vai ter aquele momento de... Não necessariamente também, tá? Eu conheço adultos de 70 anos que ainda não fizeram nem processo de individuação, que seria considerada essa na maturidade, lá pelos 30 anos. E individuação, e ela tá acontecendo mais cedo, tá? Então se você é mais jovem, não se desespere. Leia Carl Jung, que vai ajudar, e esse da Krishnananda também, que tem exercícios ali. Que a individuação é isso. Isso que eu falei antes. De tirar a ótica da sua criação e colocar a sua. Por exemplo, a primeira vez que eu percebi, assim, não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro que eu falei assim, eu não sou muito fã de gato. Aí eu pensei, mas eu nunca tive gato na minha vida, nunca conheci, nunca tive uma experiência de estar crescendo ali com um gato meu, sabe? É a mesma coisa que você falar, não gosto de tal coisa, de comer no caso, não gosto de tal coisa. Já comeu? Já provou? Já experimentou? Sabe, já provou quando tinha 5 anos, nunca gostou e nunca mais colocou na boca? Não, tenta de novo, porque o paladar não é modificado às vezes, então tenta de novo. Então é essa mesma coisa, de fazer a experimentação e se avaliar em relação ao que está dizendo para ver se de fato é você mesmo, ou se é uma outra ótica que você está pegando e se adonou daquilo, se apostou daquilo como se fosse você. E aí depois, então, dessa individuação, quando há um arcabouço do corpo mental, a gente vai entrar também na fase do corpo ali dos 7 corpos, mas quando é um arcabouço em relação à compreensão da vida e de ser um ser que está mais voltado para ser um ser mais amoroso, mais respeitoso, mais de luz, né, que a gente gosta muito de falar luz, porque luz é informação, e quanto mais expansão da sua consciência, mais luminosidade. Então, aí vem a fase do despertar, e o despertar, a sua alma lá, quando fez o plano encarnatório, que tem as várias historiazinhas ali, que você tem a sua biblioteca interna, né, é chamado do akáshico, mas não vamos complicar agora. O seu registro de vidas ali, ele é muito sábio, essa alma é muito sábia. E quando ela fez o seu plano encarnatório, ela já fez preparação, não, mas ela já colocou assim, tipo, ok, Silvana aqui em 2021 vai começar o processo de despertar dela. Na verdade foi antes, mas enfim, né, o plano que ele comigo foi esse. Aqui vai começar o processo de despertar dele. E chega nesse momento em que o universo vai conduzindo as coisas e que daqui a pouco chega aquela, tipo um convite. Eu até coloquei no Instagram esses dias aqui. E tem aqui no YouTube também, dá uma olhada. Eu vou ver se eu coloco aqui no card também pra você. É como se fosse um convite, assim, tipo, oi, chegou o momento, vamos lá? Então é um convite que a sua alma lhe faz quando ela percebe que você tem um arcabouço mental para conseguir abarcar toda essa consciência que vem depois, quando tem essa expansão, esse conhecimento em relação a si e à espiritualidade. E, ok, vamos pro próximo slide aqui. A hierarquia. A hierarquia é bem isso, assim, vamos pensar numa empresa. Numa empresa vai ter o CEO, o presidente, que daí vai ter os gerentes, que depois vai ter os líderes de setores, que depois vai ter os funcionários, né? Só um exemplo bobo até, mas vai servir para elucidar isso aqui. E pense pense na ordem divina, nosso Criador, independente de como você o chama. Imagina o nível de inteligência para poder fazer toda essa construção, para poder fazer tudo isso que foi criado, toda essa criação. Então tem que ter um controle, sabe? Mesmo que Deus seja onipresente, onipotente, onisciente, ele seria muito cansativo, ele ficar dominando tudo, mesmo que ele acompanhe tudo, ele saiba. São muitas vidas, muitos seres, muitos aprendizados, muitas experiências, muitas vivências. Então ter
organizadores diante daquele outro setor de vida ali, bem nessa organização do presidente vai descendo, é positivo. E a ordem divina é fantástica, fantástica, fantástica. Então eu vou mostrar aqui o desenho depois. E o primeiro ponto, ok, considerando a origem divina, considerando que é tudo energia, fonte e vibração, energia, frequência e vibração, vamos considerar que essa energia pura, essa fonte de tudo, ela é o amor maior, ela é o amor universal. É ali que tudo abrange, dali que tudo vem. Então, dali para nós virmos, para tudo vir dali, para toda a criação, para toda a existência vir dessa mesma fonte, imagina a capacidade que ela não tem. É uma energia pura e puro amor. Então, e dali vem as nossas vivências aqui como a experiência humana para enriquecer a fonte, para nos enriquecer em relação a essas vivências e ter mais crescimento de consciência. E aí, vamos para o próximo tópico, que são as funções. Aqui, a grosso modo, eu tenho que botar um desenho aqui para deixar mais fácil. Mas é essa fonte, a fonte maior, essa energia pura, Deus, ou seja como você quiser chamar, esse amor universal, ele decidiu se expressar. E aí ele então criou esse grupo monádico para poder criar as fractais de alma, as mônadas, né, a super-alma ali, e aí então fez a nossa criação. Eu vou colocar aqui o desenho que vai ficar melhor. Só que ali, a partir tem muita gente falando assim, eu quero saber minha linhagem, a linhagem é a primeira vida que você teve, a partir do momento que você foi criado. Qual foi a primeira vida que você teve? Você é de onde? Né? Eu, que tudo indica, sou de Orion, mas né, já tenho lembranças de lá. Mas enfim, então a sua primeira vida, a sua linhagem, é a primeira vida que você teve depois que você foi criado ali da fonte que veio, que teve os grupos, né? Eu vou colocar aqui para você depois. E aí a sua primeira vida de alma. Não quer dizer que você tem características de lá, mas não quer dizer que isso tem um peso significativo em relação ao agora. Não como a vivência. Pode ter como características, mas não como a vivência. Esse desenho aqui, vou colocar aqui. Esse desenho aqui, eu peguei ele da Kelren Canedo. É maravilhosa. Tem no Facebook um grupo dela chamado Frequência da Cura, né? Frequência da Cura. E lá dentro tem os 21 dias de conscientização. No 16º dia, ela compartilhou esse desenho que foi o que a consciência dela, a Ganon, se não me engano, o nome da consciência dela, o maior, foi que mostrou visualmente para ela e ela desenhou isso pra gente. E é um desenho que ele elucida bem direitinho, assim, em relação a esse nosso entendimento já do que a gente tem em relação à criação, o grupo de mônadas, fractais e tal. Vou colocar aqui só para você entender. Ó. Aquele primeiro momento ali do amor universal, o núcleo maior, é ali a energia pura, aquela fonte do amor universal, puro amor ali, e a gente nem consegue. Nos vídeos do Afinal Quem Somos Nós, do EQM, ali tem muitos relatos dessa paz, dessa serenidade, dessa calma, acolhimento, amor e ao mesmo tempo ligação com todos. Ali a gente consegue pegar a profundidade disso. E aí então, esse amor universal, essa fonte, essa energia pura, ele decidiu se expressar. Preciso me expressar. E aí vem aquela parte ali do Santíssima Trindade, que também é ali da energia do Yin e do Yang, em relação a, assim, no céu como na terra, também a gente chega lá, mas também essa característica. Mas do Yin e do Yang, energia feminina e masculina, para decidir se expressar, e aí se encaixa numa lei universal em relação à lei do gênero, que precisa fazer a expressão. E ali daquela Santíssima Trindade, aí vem os regentes, que são os 7 avatares. E esses 7 avatares, eles estão muito conectados aos nossos 7 chakras, e também em relação às 7 cores do arco-íris, ao 6+1 de descanso, ao número 7 para o Pitágoras, ao número Archer, que é o elemento da vida, constitutivo da vida. E essa 7 também está muito do núcleo galáctico, que são onde estão as sementes estelares, que são as sementes do todo. E ali também, nessa parte do 7, ela lembra também muito o 7 da Fraternidade Branca, da Mestra Nada, Rovena, Mestre Larion, Saint Germain, Sananda. Próximo Sananda tá ali naquela parte, mas apesar dele não estar do 7 ali, ele é digamos que seja o prefeito, né, o presidente daquela parte da dimensão, da 20ª dimensão, que é onde fica o núcleo galáctico. Aí ali do núcleo galáctico, as sementes estelares, elas se organizaram nas 12 mônadas, e aí a mônada se expandiu e criou as almas,
que daí depois é onde a gente chamado das 12 mônadas, o núcleo monádico, a casa do pai, também quando a gente vai retornar vai ter o desenho aqui, vai ficar bem fácil. A casa do pai, e aí depois aquela alma, aquela mônada se distribuiu em 12 almas, e cada alma conseguiu se fractalizar, né? Fractais fractal é o mesmo, é como se fosse assim, ó, a mesma potencialidade ali da fonte, quando ela criou um fractal em relação à expressão que também contém a parte dela, só que é uma escala menor. É como se fosse uma garrafa grande de água, uma garrafa pequena, um perfume grande, a amostra grátis. É a mesma coisa, a potencialidade existe, embora a frequência ali seja menor, o tamanho seja menor, é só a escala. Vamos colocar assim, a potência mesma. Você vai conseguir pegar muito bem isso, a história da criação, no canal do YouTube do Desperte-se. É linda essa história. E ali tem bastante para ampliar esse entendimento. E ali dentro dessa alma, na parte das almas ali, ela dividiu em 12 essências. E essas 12 essências também formam o nosso cordão prateado, que são as nossas vivências também. Ou seja, você aqui, assim como teve outras vidas, pode estar, não necessariamente no agora, pode estar só uma partezinha adormecida, ela não está sendo utilizada, mas tem outras vivências que podem estar acontecendo. E essas 12 essências também formam aquele núcleo prateado ao nosso cordão, nos vídeos de EQM, do Afinal Quem Somos Nós, né? Vai ter vários relatos em que eles enxergaram, inclusive, esse cordão do cordão quando voltaram para o corpo. E aí, então, densificou e estamos nós aqui para viver essa experiência no 3D, que é aqui para transcender o ego. E o ego vai nos trazer situações em que ele nos coloca tristeza, separação, ilusão, ansiedade, sofrimento, que é aqui na Terra, nessa vivência, não que a Terra seja, mas a vivência aqui na Terra com ela em 3D, essas vivências para a gente experienciar completamente o lado oposto do ego para desenvolver aquelas habilidades que a gente falou antes ali. Conforme que as habilidades que você tinha que desenvolver, são situações que você vai viver. E os chakras, caso você já conheça, assim, e muitas das nossas problemáticas que a gente vai enfrentar aqui na Terra, né, nessa parte da 3D, da tristeza, ansiedade, separação, elas vão envolver questões ali que fazem sentido em relação ao chakra, aos 7 chakras de comunicação, de segurança, de se sentir estável no mundo, de se sentir de relacionamento. Então elas vão fazer uma certa correspondência também com esses nossos 7 chakras, que faz também a sequência não, me fugiu a palavra agora, mas que também faz uma ressonância com o número 7, né? Com as 7 criações, com os 7 dias. Então, também tem isso. Agora, vamos para outra parte. Fractal. Podia ter colocado fractal antes, né? Já que eu comentei sobre ele antes, mas tudo bem. Ó, deixa eu ler aqui para você pegar. Fractal é uma forma geométrica bruta que pode ser desmembrada em partes, sendo cada uma delas aproximadamente uma cópia de tamanho reduzida da do padrão. Em química, eu acho que é engenharia química que se chama, que é autossimilaridade, que é basicamente aquilo ali, a grosso modo, para entendimento ali, cabe aquele entendimento do vidrão de perfume grandão, do frasquinho de amostra grátis. É o mesmo perfume, o cheiro é o mesmo, né? O potencial para ficar naquele vidrão, vários vidrinhos vai dar aquele vidrão, mas esse entendimento de que é aquilo lá, só com uma capacidade não, mas com uma visibilidade em menor, é a escala, é só a questão da escala. E aqui, flocos de neve é um bom exemplo, né? Os flocos de neve, os desenhos que eles formam. Embora seja tudo neve, os floquinhos de neve tem aqueles desenhos, até que é utilizado em ar-condicionado, que fica aquele desenhozinho ali do floco de neve. E fractais de Mandelbrot, se você colocar no YouTube, tem um experimento. Eu não me lembro a nacionalidade dele, mas foi um experimento em que ele fez, em que ele comprovou justamente isso, deu quanto as águas, né? Ele pegou diferentes águas, todas as águas, né? Independente do que for, pegou todas as águas e fez conversas com ela de um jeito diferente, e o que elas manifestaram ali vibracionalmente, né, nos fractais que elas formaram, cada uma ficou de um jeito diferente, justamente por essa energia de acolhimento ou energia de uma exortação. Então elas ficaram, os fractais de cada uma ficaram, embora a água, elas se manifestaram de uma forma diferenciada, que também é chamada da proporção áurea, a impressão de Deus, a razão de ouro. Tem um documentário, A Era dos Dados. Não lembro o nome do repórter, não sei se eu anotei aqui. Não coloquei ali, nem coloquei ali. Sequência de Fibonacci. Tá ali, o documentário Era dos Dados. Não coloquei o nome do repórter. Mas é aquele mesmo desenho ali da proporção área, que é a sequência de Fibonacci, que é o DNA, que é aquele caracol. Eu acho que eu coloquei o desenho aqui também. Não, aqui depois vai para os 7 corpos.
Então, ok. O mais similar, assim, Teia de Aranha é bem parecida ali, que forma aquelas ali, e os desenhozinhos, assim. O DNA, o caracol, a casquinha do caracol, que forma ali a proporção áurea, a Via Láctea, você já deve ter visto, que é aquele rabisco, assim, é como se fosse um né? Vai assim. É que ficou muito. O sonoro fez o efeito da visão, certamente. Então, voltando ao documentário Era dos Dados, não lembro o nome do rapaz, mas é um documentário sensacional, em que um dos capítulos lá, nem lembro, eu acho que é no 7º, no 8º capítulo, em que tem duas situações, assim. Uma, em que o universo, ele foi lido, né, avaliado, em que as formações de pinturas e quadros, inclusive Botticelli, Mona Lisa, Rembrandt, Beethoven, né, música também, eles são construídos justamente essa sequência de Fibonacci, proporção áurea, razão de Deus, assim, ele segue oitavas, e em cada oitava há essa escala de mudança, essa modificação. E nesse documentário da Era dos Dados, além dele ter falado sobre as oitavas, em que o universo, as coisas que a gente aprecia, considerando que são belas, elas são nessa formação de oitavas, a gente também tem um vinhedo, eu não lembro, eu acho que é na Itália, um vinhedo, né, uma plantação de uvas para a produção de vinho, em que inclusive o rapaz lá era um casal, não adianta, eu não vou lembrar o nome do casal também, nem do repórter, mas que o que eles fizeram? Nesse local em que eles têm esse vinhedo, que eles têm esse local para armazenagem de vinhos, eles permitem alocam, né, o espaço para que venham musicistas ou bandas fazer as gravações deles ali. Que conforme o tom, né, vai me fugir o nome de música, mas enfim, conforme a música, conforme o que está sendo escutado, eles botam numa caixa que fica reverberando, assim, que dá aquela reverberação, e eles botaram como se fossem uns grãozinhos assim em cima, não sei do que foi, né? Essa parte está sensacional, não estou sabendo, mas enfim, bora lá. E aí quando eles colocam esse desenho da Era dos Dados nesse documentário, o som, conforme o som que está sendo produzido, a nota que está sendo produzida e o ritmo, vai formando desenhos ali na parte, e formam umas mandalas, formam desenhos com geometria muito linda, assim, que é bem o geometria de fractal, em que ela forma um desenho que em toda ela é bem semelhante, a diferença que está naquela proporção. E fica a coisa mais linda. E cada música, cada ritmo diferenciado, cada nota, forma um desenho diferenciado. E é muito lindo, vale muito a pena você dar uma olhada nesse documentário, A Era dos Dados, que forma justamente essa parte da sequência do Fibonacci. Ok, aí chegamos então nos 7 corpos. Os 7 corpos é a nossa formação. Nós aqui, pra gente poder, a nossa alma, na verdade, ela não conseguiria nem se vir para encarnação física aqui na Terra, porque o nosso corpo não ia aguentar a frequência dela, não iria suportar o tamanho dela. O nosso corpício é pequeno, coitado, e não fraco, mas não tem um arcabouço físico, energético, para conseguir suportar a frequência da nossa alma. Então ela foi dividida também em 7 corpos. E tem os 4 aspectos, né, que a gente já falou antes ali, para você realinhar, que é só para ter um entendimento em relação às suas melhorias. E os 7 corpos é a comunicação do físico com o nosso ser multidimensional. É apenas a densificação em relação a essa vivência que a gente está tendo aqui. E os 7 corpos, eles estão assim separados. A parte física, vou botar aqui também, a parte etérica, a parte astral, o nosso mental inferior, e a gente também tem o nosso mental superior, que é o causal, o búdico e o Atman. O físico, etérico, astral são as nossas partes aqui mais terrenas, digamos, e o mental inferior. O mental inferior, todas eles fazem parte do ego, que o nosso mental ali, a gente também tem o mental superior, que fica no nosso causal. Só que o nosso físico, ele é nosso veículo e âncora aqui na Terra em relação às energias que vêm. Vem as energias, a gente interpreta e vem ela, que é a manifestação. O nosso etérico é onde estão os chakras. Os nossos chakras, eles não ficam no nosso corpo físico aqui. Se a gente faz uma cirurgia em alguém, ou se a gente se submete a alguma cirurgia, né? Porque eu não sou médica, não faria em alguém, mas enfim. Se a gente abre o corpo de alguém, a gente não vai enxergar os chakras ali, porque eles não estão no corpo físico, eles estão no corpo etérico. E o corpo astral é ele que se modifica. Conforme a vivência, conforme a linhagem que você já teve, o seu corpo astral ele consegue fazer essa modificação. E o corpo astral também é onde estão as emoções, é onde fica ali o nosso ego, o nosso sentimento, que é ali que cura e ao mesmo tempo é ali que liberta também. O nosso mental inferior
ele tem apegos, ele avalia tudo o que pensamos, o que sentimos, ele se fixa aqui, na parte do mental inferior. Então, todos esses 4, deixa eu botar outro slide aqui, todos esses 4 que eles fazem parte do nosso ego, do físico, etérico, astral e mental inferior, porque todos eles vão contribuir em relação à sua frequência, vibração, energia, o que você vai atrair, o que você vai emanar, e esses 4 fazem parte em relação à densificação para vivência aqui na Terra. E no mental superior, que vai estar no nosso corpo causal, é onde está o nosso inconsciente, é onde está a nossa intuição maior e é onde também estão os nossos fractais presos. Que fractais, além de nós sermos fractais em relação à criação, em relação à fonte primordial, né, a fonte da vida lá, o Deus, a fonte de amor, a gente também é fractal, tem fractal das nossas vivências. Traumas, situações que emocionalmente a gente colocou algum preso, independente de qual vida foi. Se a gente teve uma vida passada e que a gente foi, vamos colocar uma situação em que você foi muito tolhido, muito policiado e você não conseguia se manifestar o seu eu porque você foi muito proibido de você ser você pode, né, não necessariamente, você pode criar um abalo, uma tristeza tão grande nessa parte emocional que aí você nessa vida você tem uma dificuldade em relação a isso justamente porque você deu um peso grande na outra e criou esse fractal de alma. Inclusive tem pessoas que fazem terapia multidimensional com limpeza de fractais, que é justamente isso, é voltar em situações de vida passada para limpar essas bagagens em que a gente está aprisionado ainda fazendo essa ligação até aqui. Pois considerando que tudo é matrix, tudo é código, símbolo, a gente cria esses símbolos de associação de vínculo, como se fosse aquele cordão prateado, só que em alguns casos é um cordão escuro, em outros é avermelhado, outros amarelado, vai depender do nível de importância que aquilo tem. Mas aquilo lá cria essa conexão e interfere na nossa vida aqui. No corpo búdico, o corpo búdico é onde está a nossa consciência, onde está a nossa parte da iluminação, que são poucas as pessoas que chegaram nesse nível aqui. Eu acho que, se não me engano, foi Buda que chegou aqui na Terra, no caso, né? Jesus, Buda, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, foram alguns exemplos. E ainda assim, pesquise, caso você seja curioso. Mas eu acho que eles chegaram nesse nível aqui, mas o Búdico e o Atma, a gente dificilmente, a gente aqui, como nós aqui, assim, a gente chega nesse nível. E o búdico é onde está o nosso real sabedoria, é onde está o nosso registro acástico, né? Aí, nesse caso, o registro acástico não são os fractais de vivências. É registro acástico em relação às outras vidas que a gente teve. Tá a nossa biblioteca interna de outras vidas ali. A nossa biblioteca tá ali. E também nosso plano reencarnatório também tá nesse corpo búdico aí, que é o nosso eu superior. O casual, que é essa inteligência superior, o mental superior, o búdico e o Atma fazem parte do nosso eu superior, da nossa conexão maior. E no Atma é o nosso eu divino, o nosso espírito, que é a nossa centelha divina, onde está a nossa consciência pura ali. Então essa parte búdica e o Atma são mais, não difíceis, mas elas são mais raras, também não seria a palavra, mas elas não são frequentemente mais fáceis de serem acessadas. A gente requer um trabalho bem focado, bem disciplinador, muito amoroso, muito de acolheção, muito de acolhimento com a gente. Então, esses são os nossos 7 invólucros. Se não me engano, no yoga são 5. No conhecimento indiano, no conhecimento oriental, eles separam em 5 corpos. Mas que são esses 5 também, que são não os 7, né, mas são esses 5 em relação à distribuição do entendimento em relação ao que eles fazem cada um. Então, é isso aí. Esse é o primeiro vídeo dos nossos 11 passos para alinhar. Esse foi o primeiro dia, esse foi o primeiro vídeo dessa sequência. E eu espero que faça sentido para você em relação a aproveitar, conseguir se olhar e perceber que nós estamos seres físicos, nós somos seres espirituais e multidimensionais, né? Nós estamos humanos, mas não necessariamente o somos. No todo, sempre aqui nas nossas vidas, que a gente já viveu, não necessariamente a gente tenha vivido apenas como humanos. Então, esses 11 passos para alinhar é para você ter esse entendimento em relação à conexão do seu fractal aqui, né, a sua roupagem aqui, com o seu ser superior, com a nossa alma superior, com a nossa centelha divina. Tem uma moça que chama de centelha divina, não me lembro o nome dela, e que ela também é legal. Mas enfim, é isso aí, eu espero que te ajude. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ter esse acolhimento também em relação a estar nessa caminhada, né? Porque daí vai se encaixar naquele respeito lá que a gente tem que ter mesmo, porque é regrinha, né? Mas é isso aí, de respeitar o ritmo individual de cada um. E é isso, espero que você esteja no próximo. Beijo!